Olá, entramos ao... Boa noite. Boa noite, ou olá, né? Ou qualquer horário do dia que você estiver assistindo esse vídeo, ele vai ficar disponível aqui nesse link e também no perfil da Carol, não é isso, Carol? Isso mesmo, a gente já colocou de ontem, né, nosso bate-papo de ontem, lá no perfil do YouTube do KB Pesquisando, tá no Instagram, tá no Facebook, é só seguir lá as redes. Quem já estiver por aí, vamos dando um oi para a gente saber quem é que apareceu hoje. E assim, né, muito legal, ontem o feedback foi muito interessante, todo mundo comentou aqui, boa parte das pessoas, né, os que não tiveram acanhamentos, conseguiram comentar, falaram sobre os temas de pesquisa, e a gente pôde ir aplicando, né, isso que é a ideia, a discussão, a gente discute um pouquinho e vai aplicando alguns exemplos, então a ideia é que você consiga aplicar na sua realidade de pesquisa, enfim. Isso mesmo. A gente teve bastante dúvidas, né? Recebi e-mail depois, respondi vários e-mails hoje de manhã. Então, se vocês tiverem dúvidas, não conseguirem falar por aqui, pode falar também lá pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, que a gente responde. E ó, a gente tem a Jéssica de novo, agora a gente tem a Márcia. Oi, Márcia, que agora está em Fortaleza. Acho que agora não, já tem alguns anos, trabalha por lá. Prazer em ter vocês por aqui, vamos chegando. Então, gente, só para dar uma atualizada para vocês, para quem está por aqui hoje, de repente, como a Márcia chegou hoje por aqui, né, a gente vai dar uma rápida revisada no que a gente falou ontem, bem rapidinho, para seguir a partir do que a gente programou para hoje. Então, assim, a ideia surgiu no iniciozinho da semana, da gente se reunir como uma conversa mesmo, Carol e eu, para falar sobre pesquisa, para falar sobre produção de conhecimento, só que é um conhecimento científico, ou seja, ele tem procedimentos necessários, né? Ele tem um pensamento que deve ser seguido para que aquele trabalho, no final, seja credível, ou seja, tenha credibilidade na comunidade acadêmica, sabe? Principalmente, a gente pensou em fazer essa conversa para que seja um momento de organizar as ideias, né? Nesse momento que a gente está em casa, se você pode estar em casa, fique em casa, vale lembrar, né, que a gente vive um momento muito singular e que esse momento também seja um momento de produtividade, que seja um momento de aproveitamento para que você tire aquelas ideias que estão na gaveta e comece a produzir e jogar elas para o mundo, né? E assim, só para atualizar, a gente tem um vídeo completo, quase 1 hora e meia da gente conversando aqui, também respondendo a comentários, já está disponível no canal da Carol, é o KB Pesquisando no Instagram, e você vai saber todos os detalhes. Para quem quiser recapitular com detalhes o que a gente falou ontem, né? Enfim, na primeira parte dessa conversa sobre pesquisa, e aí a gente vai seguindo agora, tá bom? Ou se você não assistiu ontem, né, e quer saber o que rolou ontem, também dá uma passadinha lá. E qualquer dúvida é só perguntar que a gente vai respondendo também. Já O tem pessoal a está chegando, né? isso, é a Paula, Maria José, Bill. Boa noite para vocês e vamos seguindo. Então a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, né, nos apresentando, só para quem não conhece, de repente. Começa então de novo, né? Ontem a gente a fotinho primeiro é minha. Bom, meu nome é Camila Simões, sou mestre lá pelo PPG-Com aqui da UFPA, né? Estamos falando de Belém do Pará. Se você é de fora, seja bem-vindo também. Obrigada por isso, pela sua presença online. E estou fazendo doutorado lá, né? Estou cursando, é o primeiro ano, ainda tenho muito caminho a seguir pela frente, descobrindo também, né? Comentei ontem, vou voltar a comentar hoje. Marconi e Lakatos, duas autoras incríveis que falam sobre metodologia, a gente vai deixar disponível também lá a partir do Instagram do KB Pesquisando, da Carol, tá? Essa leitura que é de suma importância. Elas dizem que o conhecimento científico é uma prática, é um processo que se faz no caminho. Então a gente vai descobrindo, vai moldando, ele vai modificando. A Carol também está fazendo mestrado lá no PPG-Com e vai contar mais um pouquinho sobre o que ela está aprontando aí. Bem, eu sou publicitária, né, formada pela Estácio, daqui de Belém. Faço mestrado, estou no segundo ano de mestrado lá do PPG-Com, né, em Comunicação, Cultura e Amazônia.
pesquisa, educação, comunicação e política, e trabalho como assessora acadêmica, né? O perfil tanto do Facebook como do Instagram, que vocês podem estar seguindo lá, que eu acabei pesquisando, eu dou várias dicas de eventos, dicas de como construir o texto, tiro dúvidas, faço assessoria também online, então a gente vai aproveitar esse espaço aqui para discutir, para tirar as dúvidas de vocês e para começar a segunda parte, né, do nosso mini curso aí, do nosso mini bate-papo que a gente tem feito nesse segundo dia. E a ideia é falar um pouquinho sobre pesquisa e, enfim, como produzir, né? Mas é muito importante, gente, às vezes a gente fica muito conectado a qual a estrutura do texto, né? O que vem agora, o que vem depois. Gente, se a gente conseguir pensar de maneira científica, ou seja, pensar em processos, pensar na ordem desses processos, tudo vai fluindo com uma grande tranquilidade, assim, né? Porque a gente tem que tirar das costas essa coisa de que é tudo muito difícil, enfim, eu acho que quanto mais difícil, mais interessante desvendar os caminhos, desvendar os meios para você chegar até uma boa reflexão científica. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, acho que a gente pode fazer, né, Carol? A Camila leu meus pensamentos, porque eu estava pensando exatamente essa frase. Não é um bicho de 7 cabeças. Existe dentro quando você entra na faculdade, essa ideia de que, ai meu Deus, o TCC é um sofrimento, é uma luta, é muito difícil, e as pessoas às vezes já entram pensando no TCC, né? Que eu acho que é o primeiro, para a maioria das pessoas, é o primeiro contato com a realidade da produção científica. E, gente, eu sempre digo que tem a tão temida ABNT, né? Que pessoas, ai meu Deus, a ABNT é o menor dos problemas, é só regrinhas para você colocar seu texto. O processo mais demorado de se entender, às vezes, é essa construção do texto. Mas, da feita que você entende uma vez essa construção do texto, você vai ver que você vai repetir o processo várias vezes em qualquer texto que você vai fazer. Você vai mudar os métodos, muitas vezes, né? Porque, às vezes, você faz um estudo de caso, outra vez você faz uma pesquisação, mas quando você entende esse passo a passo para o fazer científico, se torna um processo natural. E para a maioria das pessoas que pesquisa, que vive de pesquisa, é um processo prazeroso, não é um sofrimento, como muita gente coloca. Exatamente, até a Catrine está falando um pouquinho sobre como ela conversou com a orientadora e que ela tem se sentido um pouco até incapaz em relação a tudo isso, mas vamos lá, vamos desvendar um passo a passo, vamos pensar com tranquilidade, tá? As coisas são difíceis, são complexas, mas a gente vai tentando desvendar esse passo a passo com calma, lendo, assistindo vídeos, enfim, conversando por aqui. A Márcia também disse, tá precisando dessas dicas, então a gente vai trocando aqui, que não sejam tantos sofrimentos, mas que a gente troque dúvidas, que a gente troque também algumas angústias, mas que isso não seja sofrimento, né? Não é a ideia. Isso mesmo. Então, vamos começar? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, Carol, o que a gente vai ter hoje? Bom, a nossa proposta hoje é trabalhar um pouquinho da justificativa, para que vocês entendam como é que a gente constrói uma justificativa, como é que a gente justifica o nosso trabalho e demonstra na justificativa a importância desse trabalho, a relevância do nosso trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o levantamento teórico, também sobre a diferença entre fichamento e resenha, que são duas coisas diferentes, causam muita dúvida. Às vezes o professor pede uma resenha, você leva o fichamento, o professor pede o fichamento, você leva uma resenha. Então, a gente vai tirar essas dúvidas aqui. E a gente vai falar sobre os tipos de pesquisa, né? Métodos, procedimentos técnicos, qual é o melhor método, como é que eu vou encontrar o meu método para trabalhar, quais são os métodos que existem, de que a gente fala quando o professor pergunta assim, qual é a tua metodologia? É isso que a gente vai discutir hoje, que inclusive foram perguntas ontem também, né, que fizeram, queriam saber mais, a gente olha amanhã, a gente vai discutir isso. A gente vai falar também um pouquinho de plágio, que é algo muito sério, muito importante, tá? Porque o plágio, ele não é somente o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai discutir isso depois, tá? E a gente vai ter um espaço para angústias, né? Para dizer as dificuldades nesses tempos de pandemia, dificuldade de produção, como é que a gente produz, o que geralmente a gente fica ansioso, como alguns colegas já demonstraram aqui, né?
que estão no período de ansiedade, de não saber bem o que fazer, a gente vai discutir isso hoje também. Então, vamos começar. E assim, ontem a gente começou por essa parte, temos colegas novos, acho que vale refazer, né, esse caminho sobre a arquitetura do texto, rapidamente, claro, para quem já viu e, enfim, quem não viu, pode também acompanhar hoje e pelo vídeo anterior da parte 1. Então, começa aí, Carol. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar, tanto num artigo, como numa dissertação, como numa tese, é quantos e quais tópicos eu quero ter no meu trabalho. A gente sabe que a divisão tradicional você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá, mas é só isso? Não, não é só isso. Você tem umas considerações iniciais, né? Alguns chamam de introdução, outros de considerações iniciais, isso é muito pessoal. O desenvolvimento, ele pode ser dividido em vários tópicos, dependendo da sua necessidade, ou capítulos, né? No caso de uma dissertação ou de uma tese, ele pode ser dividido em capítulos, e tudo isso vai depender do que você precisa falar no seu texto. Quais são os seus pontos principais? Então, quando você pensa na matemática, que foi um assunto que a gente discutiu ontem sobre o tema, se você não viu, pode ver no vídeo anterior, a gente tem que entender o que a gente precisa falar. Quais são as coisas que precisam estar no nosso texto? E dentro desses tópicos, tentem fazer um resuminho de 2, 3, no máximo 5 linhas do que tem que ter naquele tópico. Por exemplo, eu preciso ter um tópico para falar de política. Tá, o que eu vou discutir nesse tópico de política? Então, vou dar uma resumida para você ter um norte do que trabalhar. Uma coisa que é importante você também pensar é que você não precisa, primeiro eu vou escrever as considerações iniciais, depois eu vou escrever meu capítulo 1, depois eu vou escrever meu capítulo 2. Não precisa necessariamente ser assim. Às vezes, algumas pessoas funcionam, por exemplo, eu funciono de uma maneira diferente, eu vou escrevendo tudo. Depois eu organizo, vejo o que está no primeiro, o que está no segundo, onde é que tem que entrar cada coisa, para você até mesmo não perder esse processo criativo. Então, não se prenda a ter que primeiro terminar a introdução para depois partir para o outro ponto. Vá botando no papel, vá organizando. Quais tópicos conversam? O que você pode juntar no tópico? O que é muito grande, você precisa dividir em 2 tópicos. Essa arquitetura do texto, ela vai te ajudar a pensar nele como um todo, principalmente visando o local para qual você vai enviar esse trabalho. Se você vai enviar para um congresso, ele geralmente tem um modelo. Então, é de um jeito que você vai fazer. Se você vai enviar ele, de repente, para uma revista, a revista tem um outro modelo. Eu tenho 15 páginas, não, eu tenho 25 páginas, não, eu tenho 100 páginas para escrever. Tudo isso vai influenciar diretamente em quantos tópicos você vai ter, quais são esses tópicos, o que vai ter em cada tópico. Então, tudo isso faz parte da arquitetura do texto. E pensar a arquitetura do texto, por exemplo, para o teu TCC, para a dissertação, para a tese, por exemplo, é muito importante. Isso que a Carol acabou de descrever, quando você descreve cada tópico que você acha interessante, você já está fazendo nada mais, nada menos do que um sumário expandido. Então, assim, a gente chega ali numa qualificação, numa pré-qualificação, ai meu Deus, o que é sumário expandido? O professor pediu, o orientador ou orientador pediu. Bom, o que é isso? Você imagina o que vai ser o teu sumário final. Né? Você imagina, você faz mesmo esse exercício criativo. O que vai ter no primeiro capítulo? O que vai ter no segundo? O terceiro geralmente é mais metodológico. Você vai contar mesmo, né, ao teu leitor, que vai ser tua banca, e posteriormente os outros colegas, os outros pares, o que você fez para chegar até aquele ponto. Vai ter o quê? No quarto capítulo, ou quinto, enfim, os resultados com a discussão, as considerações finais. Isso vai te ajudar a construir um sumário. E o sumário expandido nada mais é do que quando você tenta elaborar ideias, né, como a Carol falou, 2, 3, até 5 linhas, por exemplo, do que vai ter em cada tópico, sabe? Vai te ajudar muito a organizar isso daí. Então, geralmente, que a gente trouxe aqui, né, só para a gente ilustrar, geralmente o que se tem num trabalho científico, seja ele um artigo, ou, enfim, TCC, dissertação ou tese. Introdução, desenvolvimento, considerações que podem ser, você vai ver como considerações finais, ou você vai ver como conclusões, mas ontem mesmo comentei sobre isso, nunca a gente conclui, né? A gente está ali trazendo uma parcela da realidade. Então, eu gosto muito de falar, de deixar considerações ou considerações finais, são considerações deste trabalho, né? E as referências que são tão necessárias.
mas o difícil é encontrar esse desenvolvimento, esse miolo, porque geralmente, quando a gente vai falar em técnica de construção desses textos científicos, a gente não começa pela introdução, geralmente a introdução a gente deixa por último, né, ou você deixa separado ali algumas considerações que você já foi anotando, que talvez no futuro vá virar a introdução. E se você está fazendo um artigo científico, o resumo é o último do último mesmo, né? Depois você conclui a introdução. Então, realmente tem uns caminhos aí diferentes para chegar até esse resultado final, mas a gente vai descobrindo no caminho, né, Carol? Isso mesmo. Então a gente vai partir para o que a gente se propôs a falar hoje, começando pela justificativa, né? A justificativa é um grande mistério para muita gente. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar? Eu vou fazer um processo seletivo de mestrado, doutorado? Ou, enfim, estou chegando ali para construir meu TCC e não sei como é que eu justifico. Ontem, e aí por isso que é legal vocês darem uma conferida na primeira parte dessa nossa conversa, né? O vídeo de ontem, do dia 9, é o seguinte, se você fizer uma boa revisão bibliográfica, verificar o que dentro daquele tema tem sido estudado, lá no Google Acadêmico, como a gente falou, né? Você verificando tudo isso, é um dos pontos interessantes para que você faça uma boa justificativa. O trabalho, esse tema, enfim, esse objeto é muito estudado, por isso eu proponho uma abordagem diferente para visualizar ele, para estudá-lo, enfim. Ele é pouco estudado, né? Ou o contrário, ele é pouquíssimo estudado esse tema, porque eu já dei uma pesquisada, fiz um estado da arte, verifiquei. Bom, então aí mesmo a importância de trazer isso pelo pouco estudo, pelo pouco histórico de estudos naquela área, né? Enfim, naquele tema, ou sobre aquele objeto. Isso é um tipo de justificativa, ou parte da justificativa, né? Então, por isso mesmo, o tema é pouco estudado, ou você propõe uma abordagem diferente, né? O programa de pesquisa, acho que também é uma justificativa que tem que estar por lá para quem vai fazer seleção de mestrado ou doutorado. Isso você vai ficar claramente sabendo pelos editais, tá, gente? Os editais têm que ser consultados, assim, de maneira prioritária. No edital, geralmente eles vão te perguntar, vão te dizer, vão te direcionar a falar sobre qual é a importância do teu estudo para aquele programa de pesquisa, né? Seja no mestrado ou doutorado. Então, vai te ajudar, inclusive, a tentar elaborar na sua cabeça, dando uma olhada sobre o que é o programa, a linha de pesquisa, e aí você consegue, inclusive, ajustar e adicionar a sua justificativa isso aí também. É muito importante. Uma dica que eu sempre dou para os alunos que eu tenho, né, alunos e alunas que estão se preparando para o mestrado, né, é que você pense no seu tema e procure onde o seu tema se encaixa dentro daquele programa. Tem algum professor que pesquisa esse tema que você quer pesquisar no programa? Tem algum grupo de estudo, grupo de pesquisa dentro do programa? Então, quando eu converso com os meus alunos, a primeira coisa que eu pergunto para eles, quem você acha que poderia te orientar? Quem você acha que tem uma proximidade? Às vezes a pessoa fala para mim, eu não sei nem quais são os professores do programa. Conheçam os professores do programa. Olhem o Lattes de todos eles, vejam qual deles conversa, porque o que acontece, gente? Quando você se submete a um programa, você precisa estar dentro do que o guarda-chuva que aquele programa tem. Por exemplo, eu e a Camila, que somos do PPG-Com, o PPG-Com, ele trabalha comunicação, cultura e Amazônia, e dentro de 2 linhas de pesquisa. A linha da Camila, eu acho que é a mesma que a minha, né? A linha 2. Então, a gente trabalha processos comunicacionais e mediatização na Amazônia. Então, a gente precisa estar dentro do que é essa linha de pesquisa. Vocês têm que conhecer onde é que o trabalho de vocês está e qual é a importância desse trabalho de vocês, qual é a relevância do trabalho de vocês. Principalmente nesse momento, que é um momento que a gente vive de muito questionamento da ciência, a gente precisa estar com a nossa justificativa muito bem embasada, para que a gente consiga defender o nosso trabalho, para que a gente consiga dizer, não, olha, eu estou estudando isso, não por estudar, mas porque ele tem essa importância. Então, tenham muita atenção, porque a justificativa é o que vai segurar o trabalho de vocês. É o que vai dizer, não, olha, essa pessoa aqui está falando algo que realmente importa. E eu queria muito falar uma coisa.
tinha-se uma ideia de que você estudar, principalmente para a área de comunicação, por exemplo. Tem uma colega que ontem estava, não sei se ela está aqui hoje, que quer estudar as novelas mexicanas. E aí alguém diz assim, tu vai estudar isso, é besteira. E eu falo isso porque eu, quando produzi artigos sobre séries, eu escutei muito isso. Qual é a relevância disso? Cultura também tem relevância. Então, vocês têm que ter muito isso em mente, muito bem justificado isso, até para vocês. A gente não estuda uma coisa por nada. Você falar de séries, você falar de novelas, você falar de filmes, você falar de cultura, de consumo, tudo isso tem relevância na sociedade. Para quem é da área de ciências humanas, precisa entender a importância desse estudo nas humanidades, né? A importância desse estudo na construção do indivíduo. Então, a justificativa é justamente esse momento que vocês vão entender como é que é construído o trabalho de vocês, mas além. Por quê? Por que vocês estão estudando? Qual a importância de alguém ler esse trabalho de vocês? É ali que vocês vão justificar isso. E através desse trabalho criativo, que é a construção da justificativa, um trabalho criativo, eu quero dizer, embasado, ou seja, se você vai falar sobre um produto da cultura pop de maneira geral, vamos pensar uma série, um filme, um exemplo, você tem que, na parte da justificativa que vai caber, você vai organizar essa justificativa, você tem que buscar de maneira criativa, embasada, e, enfim, buscando a partir da sua inteligência, da sua conexão com o mundo e tudo mais, qual a relevância daquela peça, qual a relevância daquela obra. A relevância simbólica, os temas discutidos são importantes para, enfim, para os movimentos atuais, ativistas ou não, enfim, você vai justificar aquilo a partir do teu olhar de mundo, né? E a justificativa é sempre uma dificuldade, mas quando você tem bem delineado o tema, o que você quer estudar, às vezes já tem até mais claro o objeto de pesquisa, até antes do tema, ontem a gente falou sobre isso também. Bom, e aí você chega na justificativa com mais tranquilidade. Isso mesmo, Camila. Então, acho que agora a gente pode pular para fichamento e resenha, né? Como é que é feita essa organização de ideias e qual a diferença, né? Esse sempre é o grande questionamento, né? O meu esposo, ele é professor, e aí ele diz assim, eu peço fichamento, os meninos trazem resenha, eu peço resenha, os meninos trazem fichamento. Então, a gente vai explicar agora qual é a diferença desses dois, e mais do que isso, a importância deles para esse processo de pesquisa, tá, gente? Para a pesquisa, não adianta você só ler um texto. Eu vou ler o livro X e pronto. Não. Porque você vai ler, ao longo da sua pesquisa, você vai ler muita coisa. E aí, quando você está escrevendo, você já não sabe mais de onde você tirou essas coisas. Uhum. E aí, eu digo isso por experiência própria, tá? O primeiro artigo que eu fiz, quando eu terminei ele, eu não sabia de onde eu tinha tirado as citações. Aí eu disse, meu Deus do céu, agora que eu tenho que botar tudo aqui no final e eu não sei de onde eu tirei as coisas. Aí fiquei que nem louca, jogando, buscando no computador os trechos para ver se eu descobria de onde eu tinha tirado. E aí, depois disso, eu criei um método que, para mim, funciona. Eu tenho um caderno de fichamentos. Então, eu gosto de fazer à mão, eu não gosto de fazer no computador. Então, nesse caderno, eu faço meu fichamento de que maneira? Eu pego os trechos, copio e colo, os trechos do jeito que estão, que para mim são mais relevantes, anoto as ideias centrais desses textos. Foi o autor tal, no ano tal, a ideia central dele é X, as principais citações são essas. Geralmente, meu caderno é cheio de post-it. Isso aqui cabe no artigo tal, isso aqui cabe quando eu estou discutindo tal coisa. Mas realmente é um método meu, né? E quando você pensa na resenha, você vai fazer uma leitura crítica daquilo. Então, a resenha, ela te propõe que não apenas tu copie e cole, não apenas tu repita as ideias do autor, mas que tu reflita sobre aquilo, que tu questione, que tu discuta, que tu traga as tuas palavras, que tu traga o teu texto a partir do que tu leu. Concorda? Não concorda? Por que concorda? Por que discorda? Não é isso, Camila? Não, o interessante é que eu gosto muito na prática da diferença das duas. Às vezes eu misturo num documento que eu já preciso ter. Por exemplo, né? Estou fichando aqui um livro ou parte de um livro que eu acho interessante, que eu vou utilizar depois, eu já pego citações diretas, anotando as páginas, enfim,
pego as citações indiretas, ou seja, explico com as minhas próprias palavras o que o autor queria dizer e cito a página. Ou seja, acho que no fichamento você pode elaborar esses dois tipos de pensamento, a citação direta e a citação indireta. E o que acontece? Às vezes a gente se perde, inclusive, sobre o que a gente estava querendo falar sobre aquilo. Então, eu anoto do lado também, ou embaixo, onde você achar melhor, já uns pensamentos soltos sobre como se conectaria com o meu objeto, com o meu tema de interesse, sabe? Então, fica ali entre as duas coisas. Mas se um professor te pedir, por exemplo, para uma atividade de aula, faça um fichamento separado do que seria essa leitura crítica daquilo que você está lendo, daquilo que você organizou. E aí eu faço em tabelas, pode ser em tabelas, em softwares, enfim. No computador, a Carol funciona mais escrevendo, então você tem que verificar como funciona para você. A gente acabou respondendo a pergunta do Misael aqui, né? Isso. Que ele pergunta que ele queria uns toques, né? Ele diz que ele queria uns toques no sentido de colorir e tudo mais. Algumas pessoas trabalham com sistema de cores, para algumas pessoas funciona, para outras não. Eu já tentei usar aquela ideia de cor tal para a ideia do autor, cor tal para o que eu tenho que pesquisar. Eu não funciono muito bem com isso, eu funciono mais com os post-its. Mas, gente, uma coisa importante da gente falar é que o processo de pesquisa, ele é um processo de autoconhecimento. Então, se você está começando agora, experimenta, vê o que funciona para ti. Tem gente que funciona fazendo fichamento no computador. Eu tenho uma tendinite horrível, mas eu só funciono no caderno e no papel. Então, eu tenho um caderno gigante que eu faço os fichamentos à mão. Então, se permitam experimentar. O que vocês acham que funciona? Olha, eu aprendo melhor fazendo fichamento. Não, eu aprendo melhor fazendo resenha. Se permitam se conhecer para poder produzir. Exatamente. Olha, a Jéssica está com essa dúvida, ela tem 2 resenhas para fazer, não sabe por onde começar. Jéssica, calma, fica tranquila. Porque, assim, a resenha, você pode, inclusive, pegar, jogar no Google Acadêmico mesmo, resenha, enfim, junto a algum tema que tu tenhas interesse, para saber como é a estrutura. Claro, varia muito, depende, porque resenha é um tipo de material que é aceito por revistas científicas, enfim, você pode ler resenhas de livros só para se inteirar sobre como é aquele livro, por exemplo. Então, a resenha geralmente não tem citações diretas, já são, enfim, você vai falando, vai elaborando ali com as suas palavras o que o autor quis dizer naquele momento, naquele outro, citando as páginas, claro, porque você está fazendo uma resenha daquele livro, daquela, né, ou parte de um livro, e aí você vai se colocando no texto, de maneira crítica. Essa é a ideia da leitura crítica, da resenha crítica. Então, você vai fazer uma leitura crítica, vai verificar quais são os olhares, enfim, os conceitos que te aproximam daquele texto, daquele autor, daquela ideia, e também vai colocar no papel, vai explicar ali, enfim, finge que você está contando para alguém. Em que o teu objeto, o teu tema, a tua discussão, o teu olhar se afasta daquele autor, né? Então, é uma maneira de começar a exercitar você no texto, né? Se colocar no texto. Isso mesmo. Mais alguma questão por aí, gente? Vão comentando, tá? Para a gente poder ir passando e colaborando junto aqui. E os tipos de pesquisa? Agora a gente... os tipos de pesquisa. Ontem, acho que uma colega perguntou, que tipo de pesquisa, como é que eu vou fazer eu quero trabalhar os alunos surdos, se eu não estou enganada. Sim. Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente volta para a questão do que o objeto pede, né? Que o objeto pede metodologias. A gente discutiu isso ontem bastante. Existem tipos de pesquisa, mas vocês precisam compreender que isso vai depender do que vocês estão fazendo, qual o objetivo de vocês, o que melhor se encaixa. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa qualitativa. Eu acho que começa pela quantitativa aqui, né, do slide, então pela ordem. Pela quantitativa. Eu preciso saber quantas pessoas já caíram em fake news. Eu preciso de números, de respostas fechadas, de sim, não. Preciso saber quantas pessoas estão respeitando a quarentena, por exemplo, estão em isolamento social. Isso é uma pesquisa quantitativa. Eu tenho respostas fechadas, eu tenho números, eu tenho dados fechados. Quando você pensa em pesquisa qualitativa, você pensa em respostas subjetivas. Você faz perguntas abertas, você quer saber a opinião das pessoas, por exemplo,
Você quer saber, por exemplo, um artigo que eu fiz, eu fiz sobre as camisas nerds, que foi um artigo até publicado numa revista e apresentei também num evento. Eu queria saber qual era a experiência das pessoas que usavam as camisas nerds. Elas usavam porque elas eram fãs ou elas usavam porque elas estavam na moda? Essa era uma pergunta fechada. Tá, mas qual é o sentimento que você tem a partir da utilização dessas camisas nerds? Aí eu tenho uma pesquisa qualitativa. Eu quero saber algo além do sim e não, além das opções que eu dei. Eu deixei mais aberto, mais subjetivo. E vocês percebem que quando a Carol está comentando sobre o tema de pesquisa dela, sobre como ela se interessa, ela já veio aqui, porque tem gente que pensa, eu preciso saber primeiro, que tipo de pesquisa vai ser a minha, né? Se vai ser quantitativa, qualitativa, não. Você tem que começar por um tema que te interessa, o que você vai investigar, vai tentar achar já um objeto de pesquisa que vai falar sobre aquele tema, aí você vai perguntar ao objeto de pesquisa, você vai fazer uma pergunta que você acredita que vai suprir ali aquelas necessidades para comentar e fazer uma reflexão sobre o tema. Do jeito que você pergunta para o seu objeto, né? Ontem eu falei para a moça que está interessada em pesquisar novelas, né? Eu falei, agora ela vai ter que descobrir ainda quais perguntas ela vai fazer ao objeto. Né? Não estou falando ainda do questionário, estou falando em nível ainda abstrato, né? Ainda da ordem do pensamento, o que eu quero saber daquele objeto. Então, se eu quero saber, como a Carol falou, a quantidade de alguma coisa, né, um número, que a gente sabe que também é importante, não vamos descartar, mas um número. Resposta sim ou não, geralmente está ligada a pesquisas quantitativas, numéricas, né, em que a gente obtém respostas que vão ser métricas, né, e a qualitativa são aquelas da ordem da experiência, das ações, dos sentimentos, da produção de sentido, e aí os desafios também são diferentes, né, Carol? É isso mesmo. A Catrine disse aqui que ela começou a pesquisa errada, que ela quer ler e escrever. Isso não é começar a pesquisa errado, tá, Catrine? Cada um, como a gente falou ainda há pouco, tem um processo. Para mim, funciona ler tudo e sentar e escrever de uma vez. Eu já cheguei a fazer artigos em 3 dias. Passei meses lendo e na hora de sentar para escrever, eu escrevi em 3 dias, porque eu já tinha separado tudinho, já dava todas as citações, todos os fichamentos, todas as resenhas, tudo organizado. Mas um processo de experimentação. Então, faz os fichamentos, vê se de repente não te ajuda nesse processo de escrita. Termina de ler um livro e vê o que tu pode extrair daquele livro. Isso também pode te ajudar bastante. E às vezes a gente quer pensar em uma contramão das coisas. Por exemplo, a gente quer ir nas teorias primeiro, e existe uma linha de pensamento de que a gente deve começar pelo contrário, o contrário, né? A gente geralmente pensa, não terminei o que eu ia falar, né? A gente pensa nas teorias primeiro e quer encaixar um objeto do mundo aquelas teorias. Então, existem linhas de pensamento muito fortes na comunidade acadêmica de que você olha para o mundo primeiro, vê o que ele te diz, né? Quais são os transbordamentos, faça uma pesquisa de campo, um pré-campo, que vai te ajudar a entender como é que vai ser a lida com aquele objeto, né? Para depois você conseguir trazer teorias, trazer conceitos que vão conversar com aquilo, que vão explicar aquela realidade, aquela parte daquela realidade, junto com a sua crítica, claro. Lembrando que quando a gente fala de abordagem, você pode fazer uma pesquisa que seja simultaneamente quantitativa e qualitativa. Isso vai depender do teu objeto, do que o teu objeto quer. De repente, você fez um questionário online e você reparou que muita gente não está ficando em casa. E aí você quer saber por que essas pessoas não estão ficando em casa. Podem ser inúmeros motivos. Em vez de você pensar 50 motivos e listar para eles marcarem, talvez seja mais ideal tu abrir uma caixa de diálogo e deixar eles te contarem quais são os motivos deles. Então, vocês vão ter que olhar para o objeto, o ideal é vocês olharem para o objeto de vocês, e a partir daí vocês decidirem se é melhor quantitativo, se é melhor qualitativo, ou se de repente você precisa dos dois para poder suprir essa sua necessidade. Então, a questão, de novo, de que o objeto fala, o objeto ele pede as coisas. Tenham atenção e sensibilidade para olhar para esse objeto de vocês. Com certeza. Então, acho que a gente pode passar para o próximo tópico, que já está ali
no caminho da gente tentar compreender os processos técnicos, ou seja, como é que a gente vai obter as informações que a gente quer, né? Isso mesmo. Quer começar, Camila? Não, pode ser, né? Acho que o levantamento é algo que vai perpassar, vai atravessar todo o trabalho científico, né? Seja ele menor mesmo fisicamente, ou seja, o artigo que tem 15 páginas, 20 páginas, ou um capítulo de livro, por exemplo, o teu TCC, a tua dissertação. O levantamento de dados, ele está permeando todo o nosso processo científico. Então, o que é isso? Você pode levantar dados de dois tipos, né? Dados primários e dados secundários. O que são os dados primários? Geralmente são aqueles que eu produzo, eu fui a campo, fiz perguntas às pessoas, estou lá com aquele material bruto, né? Ou dados brutos de outros órgãos, enfim, o IBGE, por exemplo, é um exemplo, né? Que tem métricas, a Lacatus e a Marconi consideram também isso como dado primário. Então, dados secundários são, por exemplo, publicações anteriores de pessoas que já publicaram sobre aquele assunto ou não. São dados, são fontes de informação, fontes de pesquisa que você não produziu. E principalmente, né, os dados secundários, já existe uma reflexão sobre os dados levantados. Por exemplo, se eu for lá no IBGE, pegar os dados sociodemográficos, eu vou, a partir dali, criar uma análise daqueles dados, né? Eu vou olhar para eles e vou tentar compreender o que esses dados estão me dizendo. Agora, se eu fui lá num artigo que já sintetizou todos esses dados, que já tirou conclusões, que já discutiu, aí eu tenho dados secundários. Então, alguém realizou uma pesquisa em um outro estado, parecido com a pesquisa que eu quero realizar aqui. Então, eu vou olhar para essa pesquisa, para esses dados secundários, e eu posso, a partir desses dados, também produzir os meus dados, né? Então, geralmente, quando você propõe, tanto no TCC, dissertação, tese, enfim, de maneira geral, numa pesquisa, pode ser num artigo também, né, num universo menor, você ali propõe verificar, fazer um estudo de conteúdo, uma análise de conteúdo, por exemplo, com algum objeto na internet ou não. Enfim, você vai trabalhar com os dois tipos de dados, é natural, gente. A gente só separou aqui para dar uma comentadinha, mas eu vou começar um artigo, vou começar uma dissertação com dados secundários, geralmente, né? Verificando o que já foi publicado sobre aquele tema, sobre aquele objeto, trazendo as reflexões anteriores, até para eu entender como é que eu vou me encaixar ali, ou seja, quais são as lacunas ainda naquele campo de estudos, para eu entender como é que eu vou abordar aquele tema, aquele objeto, como eu vou endereçá-lo. Bom, eu percebi, por exemplo, que tem muitos estudos em tal área, em área específica, e aí os estudos são quantitativos, geralmente. Eu vou propor agora, então, diferente. Vou propor uma abordagem qualitativa, fazendo perguntas abertas àquele objeto, enfim. Então, a gente sempre vai trabalhar com dados secundários, geralmente no início do nosso trabalho da escrita mesmo científica, e mais para frente a gente geralmente mostra, né, depois de explicar como é que foi que a gente conseguiu aqueles dados, né, no capítulo metodológico, você vai trazer os dados primários, que são aqueles dados brutos, né? A gente confunde também muito, tá, gente? Depois de tu explicares os teus caminhos metodológicos, você vai geralmente fazer um subponto, um subtítulo, ou até um capítulo com os resultados. O que são os resultados, né? São os dados brutos, são aqueles que você vai mostrar em gráficos, em tabelas, enfim, um resumo daquilo tudo, uma síntese daquilo tudo. E aí, na discussão, que deve ser um outro subponto, um subtítulo lá no teu artigo, enfim, no teu trabalho, geralmente a discussão traz tudo junto, né? Resultados com conceitos, teorias e também com a comparação com estudos anteriores. O que pode acontecer no artigo também é você não trazer esses dados brutos ao longo no artigo na íntegra. Por exemplo, eu fiz um questionário com 20 perguntas. Eu vou ter que falar as 20 perguntas que eu fiz ali? Não necessariamente. Você pode trazer os pontos mais importantes para você discutir, costurando isso com os teóricos, com as suas proposições, e você pode botar em anexo o resultado na íntegra, o questionário na íntegra. Se você tem, por exemplo, um número limitado de páginas, você está mandando para um evento, você tem 15, 20 páginas e você não vai conseguir colocar na íntegra, você pode discutir os pontos principais da sua pesquisa ali, e as outras perguntas você pode deixar em anexo, porque às vezes existem perguntas que são chaves. Por exemplo, eu faço pergunta sobre o sexo.
Mas o sexo, na minha pesquisa, ele não é relevante. Eu saber se a maioria foi homem, se foi mulher, por exemplo, não é relevante para mim, para a discussão que eu estou fazendo. Não é onde o meu objeto se encontra. Então, eu posso depois colocar isso em anexo, sem problema nenhum, tá? Com certeza. Então, você vai ver ali, principalmente na construção de questionário, né, que é bastante comum, se você vai tratar com perguntas abertas, fechadas, enfim, isso tudo isso vai de quando você decide se o trabalho vai ser qualitativo, quantitativo, tá? Então, tem a pesquisa bibliográfica, que ela pode representar parte do teu trabalho ou todo o teu trabalho, ou seja, eu posso fazer um artigo sobre o estado da arte de um determinado tema, ou como já foi trabalhado um objeto. Ou seja, eu posso trabalhar um artigo a partir de dados secundários, né? Bibliografias anteriores. E também tem um tipo de pesquisa que é documental, ou seja, eu posso escolher, enfim, optar por trabalhar com documentos oficiais da fundação da minha cidade. Um exemplo, aí eu vou lá numa biblioteca específica, vou fazer fotografias, registros, ou jornal impresso, por exemplo, e aí vou lá numa biblioteca onde ele está, enfim, guardado, e aí vou documentar isso por meio de fotos. Enfim, a pesquisa documental geralmente é ir a documentos, né? Claro, muitos estão disponíveis online, e aí os métodos vão mudando. É isso mesmo. E é importante a gente pensar na pesquisa documental como reforço para o que a gente está discutindo. Na verdade, todo procedimento metodológico, seja ele um estudo de caso, seja pesquisação, seja pesquisa participante, ou levantamento dos dados, pesquisa bibliográfica, enfim, todos eles não resumem a pesquisa de vocês. Eles são parte da pesquisa de vocês. Exatamente. Então, você vai precisar trazer os seus autores para discutir isso. Quando eu faço orientação de alguns alunos, que os alunos geralmente vêm depois da qualificação e dizem assim, o professor mandou isso, meu orientador pediu isso, o avaliador pediu isso, eu não sei o que eu faço. É muito comum eu pegar os pareceres e os professores repetirem o mesmo questionamento. Você não está dialogando com o seu autor, com os autores que você está trabalhando. O que quer dizer isso? Eu faço a minha pesquisa, eu pego o autor e eu jogo o autor lá. Vocês precisam compreender que os dados levantados, eles são reforço das teorias, e as teorias são reforço para as discussões que você está fazendo. Então, eles precisam conversar. Se você está falando, por exemplo, sobre cybercultura, e você realizou uma pesquisa para saber quantas pessoas estão conectadas, quantos adolescentes, por exemplo, numa escola pública, utilizam celular, como eu fiz no meu TCC. Você precisa reforçar a partir desses dados. Olha, por exemplo, na minha pesquisa de TCC, 98% dos alunos utilizavam o celular todos os dias para acessar a internet. Então, a partir disso, isso conversa com o autor tal. O autor tal diz que hoje as pessoas estão mais conectadas e tal e tal. Então, vocês têm que conseguir costurar esses dados com a teoria, porque senão ficam duas coisas isoladas e opostas, quando, na verdade, um é reforço do outro. Então, esses documentos, por exemplo, que vocês vão trabalhar, eles são reforço para a proposta que vocês estão fazendo de pesquisa, para responder a pergunta de vocês, para desenvolver o objetivo de vocês. E essa costura que a Carol estava falando é justamente o trabalho criativo. É justamente a gente usar a nossa inteligência para contar uma história. Às vezes a gente fica, como é que eu vou fazer isso? Finge que imagina que você está contando uma história, né? O leitor precisa entender o que você quer falar. Então, por isso a gente conta, né? Na introdução tem uma estruturazinha, no final da introdução, geralmente no artigo e tudo, e como nos outros trabalhos acadêmicos, você conta o que vai ter na primeira parte do seu trabalho, na segunda você vai ver isso, na terceira eu falo sobre os caminhos metodológicos, depois eu vou trazer os resultados e trago as discussões com tais autores, enfim. Então você conta, né? Você tem que ir costurando tudo isso. Na introdução, você também situa o seu objeto, né? Você precisa dizer de onde você está falando. Uhum. Por exemplo, se eu for fazer um artigo e falar que eu vou falar sobre uma escola pública, tá, mas de onde? Qual é o local? Qual é o contexto dessa escola? Qual é o contexto dessas pessoas que estão lá? Então, vocês precisam situar o objeto de vocês na pesquisa. Imaginem que, assim como pode ser uma pessoa daqui que está lendo, pode ser uma pessoa de fora. Exatamente. Fora do seu estado, fora do seu país. Então, é muito importante vocês situarem esse objeto de vocês. Porque o que para a gente parece óbvio,
para aquele leitor, enfim, de outra cidade, de outra realidade, pode não parecer, né? E agora, o próximo tipo de procedimento técnico, ou seja, gente, é como uma delimitação de entendimento sobre o que vai ser adiante, né? Por exemplo, agora no estudo de caso, é quando você pega um tipo de instituição, um exemplo, né? Um tipo de realidade e recorta aquilo, né? E olha só para aquilo. Ou até mesmo uma situação. Exato. Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma vez um artigo sobre aquela página TV no ônibus, né? Que as pessoas tiravam fotos e depois mandavam para lá e, sim, enfim, procurando os crushes e tudo mais. E aí, gente, a gente traz exemplos para que fique um pouquinho mais claro para vocês, tá? Quando eu fiz esse artigo, eu fiz um estudo de caso, né? Eu olhei aquela página, eu observei aquele fenômeno, aquilo que estava acontecendo e tentei compreender a partir dali. E eu fiz entrevistas com as criadoras da página, fiz entrevistas com algumas pessoas que foram expostas ali para entender se elas se sentiam bem com aquilo, se sentiam com uma autoestima melhor, ou se elas se sentiam violadas, invadidas. Então, eu fiz um estudo de caso. Eu peguei um determinado ponto, né, um determinado fenômeno, e observei ele, como é que ele se comportava ali, dentro daquela página. E assim, gente, eu não sei qual é a área de vocês, né, a gente é da comunicação, mas eu acho que vale dar uma comentada aqui para ver se fica mais claro também. Geralmente nos é cobrado no recorte, né, quando a gente tem um tema, quando a gente tem um olhar, a gente lança um olhar sobre aquele tema, existe um recorte que a gente faz na comunicação, por exemplo, que você vai olhar a partir da recepção, ou você vai olhar a partir da produção de informações, isso, enfim, né, ou o olhar da produção daquele tipo de comunicação, daquelas relações. Nos é cobrado esse olhar, enfim, é claro que tudo mais complexificado quando você vai fazer uma dissertação, uma tese, mas geralmente a gente se foca numa dessas duas instâncias, que elas são muito mais complexas, não são só duais desse jeito. Mas no estudo de caso, geralmente você olha para todos os lados, né? Você pega uma realidade, uma situação, um recorte, e você olha para como ele está inserido socialmente, a quem ele afeta, como ele foi produzido, ou seja, você olha para todos os lados, você vira mesmo 360 graus da sua cabeça e tenta entender como aquele fenômeno acontece de maneira completa, que eu sei que a gente nunca entende de maneira completa, mas tentando achar isso, né, tentando chegar lá. Isso mesmo. Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá, que a gente está de olho nos comentários aqui. Aí também agradecendo, né, acho que eu não fiz isso no início, agradecendo todo mundo que foi chegando depois, a presença de vocês. Eu sei que parece, todo dia parece feriado, né, nessa época aí nessa nossa quarentena, mas hoje é oficialmente um feriado, então obrigada pela presença, gente. Isso mesmo. E o próximo procedimento técnico que a gente vai abordar aqui é a pesquisação. A pesquisação, particularmente, eu gosto muito, que é a pesquisa foi o tipo de método que eu utilizei para realizar o meu TCC, né? E é o tipo de método que eu utilizo dentro também do mestrado, que é um método que te permite uma interferência. Uma interferência em que sentido? Eu posso promover ações, eu não só vou observar um determinado sujeito, um determinado grupo, um determinado objeto, mas eu tenho a possibilidade de promover espaços. Como assim, Carol? Por exemplo, a minha pesquisa de TCC, eu trabalhei com educomunicação, e eu fiz, primeiro, um questionário com 300 alunos, de escola pública, para entender qual era a participação deles na internet, como é que eles se comportavam lá. Depois disso, eu se reuni com os professores para entender qual era a percepção dos professores do projeto, se os professores iam ser receptivos a esse projeto. E aí, dentro dessa reunião, inclusive, fui questionada de, os alunos não têm celular. Aí eu cheguei e disse, não, olha, a pesquisa que a gente realizou mostra que 98% dos alunos têm celular. E aí, a partir disso, eu fiz uma proposta de oficinas. Essas oficinas trabalharam audiovisual, fotografia, jornalismo literário, webjornalismo. E aí eu tive a possibilidade de um contato mais direto com esses alunos, com esses sujeitos. E pude observar também a produção deles. Então,
A pesquisação, ela tem a observação, mas ela te permite também uma relação mais direta, um relacionamento mais próximo ao teu objeto, onde tu consegue propor soluções, propor situações, tu não vai só olhar e observar e anotar, entendeu? Então, tu tem uma ação muito maior. Já relacionado à interferência, né? A Carol colocou muito bem, a pesquisação. O que é diferente da pesquisa participante. A pesquisa participante, você se coloca como pesquisador, um pesquisador que está ali numa vivência a partir daquele objeto, como o objeto de pesquisa. Exemplo, eu trabalho com tecnologia, verifico como a tecnologia impacta no dia a dia das pessoas, né? E aí a gente chega a algumas expressões conhecidas como inclusão digital, exclusão digital. Eu tenho foco na pessoa idosa, como ela se apropria, como ela usa, enfim, da tecnologia de maneira geral, né, com foco nos telefones celulares. Então, eu procurei um curso de informática, e não só isso, de inclusão digital, de telefones celulares, que tivesse a pessoa idosa como foco. Então, o que eu fiz? Fui lá, e não só observei, eu não observei de fora, eu estava lá como aluna, vamos dizer assim, né? Eu estava lá tentando entender o que tinha ali naquele material, o que ia ser ensinado naqueles dias, naquelas aulas específicas que eu acompanhei. É como se eu estivesse seguindo um passo a passo junto com aquelas pessoas, né? Não interferindo, né? Não é como observação de fora. A pesquisa participante, observação participante tem esse outro aspecto de não interferência, né, Carol? Como a pesquisação é o contrário. Isso mesmo. A pesquisa participante, você faz parte do processo, mas tu não tens a possibilidade de, digamos que, opinar de fato. Tipo, eu estou numa roda de conversa, eu estou lá ouvindo, eu estou participando, mas eu posso promover uma discussão a partir daquilo? Ou eu vou observar só aquilo, entendeu? A principal diferença entre a pesquisação e a pesquisa participante é essa possibilidade de ação de fato, né, da pesquisação, de você interferir, de você, de certa forma, movimentar aquele espaço. E interessante, assim, a gente até falou um pouco ontem, né, como escolher, como a gente estava falando sobre, em algum momento, sobre escolher métodos, enfim. A pesquisa qualitativa, ela tem muito mais essa possibilidade. Geralmente a gente combina métodos de pesquisa, vários, né? Vários métodos de coleta, principalmente, né? Eu não tenho como só utilizar questionário fechado, vou utilizar um aberto, vou fazer reuniões em grupos focais. Então, tudo isso tem técnicas para cada um desse tipo de método de coleta, e geralmente a gente usa eles de maneira combinada. Isso mesmo. Acho que o próximo tópico é bem interessante, e a Carol tem bastante coisa para falar aqui, Carol. Pois é, vamos falar sobre algo muito importante, tá, gente? É o plágio. Por quê? Se tem uma ideia de que o plágio é só você copiar um trecho, colar no seu trabalho e não dizer de quem falou aquilo, tá? Na minha graduação, eu aprendi que o plágio não é só isso. Por quê? Se eu estou num texto e eu falo, por exemplo, de cybercultura, mas eu não digo que o termo cybercultura foi cunhado por o autor Pierre Levy, eu estou cometendo plágio também, tá? Não é um plágio literal, mas é um plágio porque você está citando um conceito, uma ideia que não é sua, tá? Então, isso é muito importante você ter atenção. O plágio, ele se configura quando você retira, seja de livro de internet ou até mesmo da fala, tá, gente? Porque vídeos no YouTube não referenciados, músicas não referenciadas, tudo isso é plágio, tá? Você tira isso, não só a parte literal, mas o conceito, a ideia, e você não dá o crédito para quem falou aquilo. Então, se a gente cria um termo e você cita aquele termo e não diz que não é uma ideia sua, você também está cometendo plágio. Então, eu estou falando sobre dispositivo disciplinar. Fui eu que criei esse termo dispositivo disciplinar? Não, foi o autor Michel Foucault. Então, eu preciso referenciar
que essa ideia parte do autor, tá, gente? E aí, nesse slide, tem um manualzinho que é super simples, ele é maravilhoso, da UFF, tá? Que vai dizer direitinho o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Ele é bem pequenininho, bem simplesinho de ser lido. Vocês podem, a gente vai disponibilizar esse slide lá no Drive da assessoria, tá? Lembrando que o Instagram, Facebook é o KB Pesquisando. Então, vocês podem ir lá, entrar no Drive, baixar, para vocês não cometerem. Por quê? Plágio é crime, tá, gente? E é reprovação em banca. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É porque é uma questão de autoria, né, gente? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E, assim, esse é o momento em que eu queria conversar com vocês sobre uma coisa bem interessante. A pesquisa acadêmica, ela pode parecer complicada, é complexa, justamente porque a gente toma todos esses cuidados. O ideal é tomar todos esses cuidados. Porque, além de você tomar cuidado com a autoria, é um exercício de humildade. Eu acho que aqui a gente chegou no ponto. É um exercício de humildade. Porque, parece que eu tive uma ideia super legal, um conceito super legal. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Buscar se alguém já falou sobre isso, ou de maneira parecida, porque a gente tem aí muitas pessoas, muitos pensadores e pensadoras ao longo de centenas de anos, que já podem ter falado, de repente, sobre aquele assunto, aquele conceito, aquele termo, e pode te ajudar, inclusive, a fazer uma nova reflexão sobre isso, né? Por isso, o exercício de humildade constante. Então, qual é a importância da revisão bibliográfica, mais uma vez, e confiram todos os detalhes, o que a gente discutiu no vídeo anterior, na parte 1, tá? Do Pesquisando. É isso, é esse exercício de humildade, de verificar o que já foi publicado sobre aquele tema, sobre aquele objeto, sobre aquele assunto que te interessa. Para que você possa identificar lacunas e se colocar de uma maneira a contribuir, porque fazer ciência é isso, é contribuir a andar, fazer andar, né, a coisa toda. Wendy, também eu tenho bastante coisa sobre pesquisação, pode me mandar um e-mail, tá, para o e-mail que você recebeu de confirmação dessa live, que eu também posso estar te enviando esse material, porque como é uma pesquisa que eu trabalho, eu tenho bastante coisa, não prometo mandar no final de semana, né, porque nosso expediente vai acabar hoje aqui, mas segunda-feira com certeza. Queria mandar um oi especial para a Nath Kawage, né? Lindíssima, tá aí, mandando emojis para a gente. Mandando um abraço virtual, um abraço para você também, especialíssima. Acabou de entrar no doutorado lá, onde eu estou fazendo também, no BPG-Com da UFPA. É repórter aqui de Belém do Pará, se vocês não conhecem. Maravilhosa, então, aí se dedicando à pesquisa também, como todos nós. Isso mesmo. Outra coisa que eu queria falar, lembrando que vocês receberam no e-mail um link para o feedback. Eu vi que a Juliane já falou aqui sobre a ABNT, se a gente pode fazer uma live falando sobre a ABNT, coloca lá no feedback, porque tem um espacinho para vocês darem sugestões também para a gente fazer outros materiais, para a gente fazer outras discussões, tá? Alunos da Estácio Doca, quando fizerem o preenchimento do feedback, coloquem nome e matrícula para vocês ganharem horas complementares, tá? Lembrando que isso é muito importante também. E o que mais, Camila? O Wendy falou assim, também gostaria de aprofundamento sobre pesquisa dialética. Eu acredito que, se você está falando da dialética, ela tem cunho filosófico, na verdade, surgiu na filosofia, né, esse tipo de pensamento, né, um pensamento. Então, colocar isso em práticas e metodologias, não tenho como te responder agora, não tenho propriedade, né, não tenho estudos nessa direção, mas eu acredito que a gente pode se ajudar para uma próxima, com certeza, assim como o colega que pediu aí as normas da ABNT, mais um pouquinho, mas se perdeu, enfim, no início desse mesmo vídeo, tá, gente, a Carol falou sobre a importância da gente entender a estrutura, o pensamento que vai nos guiar, né, porque a ABNT são aquelas regrinhas de formatação, pura e simplesmente. Claro, e também, por exemplo, como citar, né, você citar um autor, referenciá-lo, ou referenciá-la, então é importante também estar ligado no KB Pesquisando, que eu acabei de escrever aqui, tá? No Instagram e também no Facebook, ela tem mais material e pode indicar para vocês os caminhos. Isso mesmo. Vamos para o próximo slide? Vamos para o próximo, que aí é mais uma conversa, a gente vai trocando algumas ideias sobre esses desafios. Vocês podem, que a gente está enfrentando, esse momento também é um momento de desabafo, de angústias, tá? Aproveitem para dizer que vocês estão
às vezes surtando, é normal. Gente, esse slide especial, esse tópico especial, quando a gente foi montar essa proposta de oficina, e a Camila disse para ela que a gente precisava muito disso. Por quê? Eu percebo, como eu disse para vocês, o meu esposo, ele é professor e ele é orientador de TCC. Então, quando a gente precisou ficar em casa, os alunos dele tiveram muita dificuldade, enlouqueceram. Assim como nós também, né, do mestrado, doutorado, tá, como é que eu vou fazer a minha pesquisa sem poder ir a campo, né? Como é que eu vou conseguir organizar a minha pesquisa, fazer minhas entrevistas sem poder ir? É claro que existem situações ímpares que você realmente não vai conseguir. Geralmente, por exemplo, no mestrado e no doutorado, talvez você tenha uma dificuldade maior, porque é uma pesquisa mais densa, um pouco mais complexa. Eu, por exemplo, a minha pesquisa é com alunos de escola pública. Como é que eu vou fazer a pesquisa com os alunos se eu não posso ir na escola? Então, sim, existem essas dificuldades da pesquisa campo. Mas quando você está fazendo um artigo, você está fazendo um TCC, você tem outros meios. Você pode fazer a entrevista por formulário do Google Forms. Você pode fazer entrevista via WhatsApp, via telefone, via Skype ou qualquer outro meio de comunicação. Então, sejam criativos, tá? E a criatividade na pesquisa ela é muito importante. Eu fui uma vez para um congresso em São Paulo, que era o ABCIB, e eu recebi o seguinte e-mail: olha, vocês não vão ter PowerPoint, local de apresentação, sejam criativos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou apresentar um trabalho sem suporte visual, né? Não existe isso, não tem como fazer isso, eu dizia. Mas foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida em relação à apresentação de trabalho, porque a gente fez uma roda, conversou, pessoal de graduação, de mestrado, de doutorado, a gente fez a apresentação via QR Code, enviou material, trocou links e telefones e e-mails, e foi incrível. Então, que vocês possam ver esse momento de pandemia, esse momento singular que a gente está vivendo, como uma oportunidade de criatividade. Não precisa se desesperar. Existem outras possibilidades, existem outras maneiras de se fazer, né? E tudo isso vai depender do foco de vocês. Por que do foco? Quando a gente trabalha em casa, é muito difícil, e a gente sabe disso, porque quem não estava acostumado a trabalhar em casa está sentindo na pele, né? Você tem comida para fazer, você tem casa para arrumar, você tem cachorro correndo, você tem gato subindo na mesa, você tem marido chamando, você tem esposa berrando do outro lado, você tem menino, às vezes, correndo na casa. Então, é normal essa dificuldade. O processo de pesquisa, ele é um processo de foco e organização. Se você se organizar e trabalhar todo dia, 1 hora, 2 horas, de acordo com o seu tempo na sua pesquisa, ela vai andar. Mas que vocês tenham, inclusive lá na página do KB Pesquisando, eu tenho um tópico sobre o que a gente chama de hiperfoco. Seja um momento que você foco está totalmente naquilo. Que seja um momento que você esteja totalmente dedicado àquilo. Então, é um desafio? É um desafio trabalhar nesse momento que a gente está vivendo. Mas ele não é impossível, tá? E que isso fique... Por isso mesmo a gente trouxe isso, para que isso fique muito claro, que não é impossível. A gente pode, sim, fazer pesquisa de campo, a gente pode desenvolver, a gente pode escrever. E o mais legal, assim, apesar do momento que a gente está vivendo, são oportunidades como essa, porque eu acho que talvez se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, talvez eu e a Camila a gente não pensasse em sentar e, olha, vamos bater papo sobre pesquisa científica. É verdade. Então, não só a gente, mas muita gente está fazendo isso. Olha, eu fico assim, tem dia que eu não sei que live eu assisto, porque é muita coisa bacana, tá? E lá na página da assessoria também eu divulgo direto, para o pessoal da comunicação eu divulgo direto, assim, conteúdo. Aproveitem esse momento para ser disciplinado, para desenvolver o seu foco e, sim, para realizar suas pesquisas, apesar das dificuldades, né, Camila? Exatamente, a gente tem realmente dificuldade de ir a campo quando a gente fala mesmo na prática, de ir pessoalmente, como eu preciso entrevistar pessoas, né, e aí reuni-las em grupos, não vai ser possível agora, pelo menos pelo próximo semestre, né, então eu tenho a sorte, entre aspas, de que tenho mais tempo, porque no doutorado, eu estou no primeiro ano, né, passou o primeiro ano agora, em março completou 1 ano, então eu ainda tenho
mais 1, 2 anos para fazer uma boa coleta de dados. Claro, mas se você está correndo, talvez seja melhor mudar o direcionamento. A gente está vendo aí o mundo muito mais conectado, a gente sabe que é muito excludente também tudo isso, nem todo mundo tem uma internet bacana, enfim, ou meios legais de acessar tudo isso. Eu digo bacanas assim, né? A gente tem uma pessoa que está querendo assistir essa live desde ontem, infelizmente não pôde, porque cai a internet, só tem dados móveis, não tem Wi-Fi. Enfim, a gente sabe de todas essas dificuldades. Mas a gente tem também que entender e visualizar um quadro de multi-expressões na internet, multivozes. Essas vozes estão lá e talvez o teu objeto de pesquisa também tenha migrado para lá, pelo menos por um momento, e de repente registrar esse momento. Existe a análise de conteúdo aí como um pensamento tanto conceitual quanto metodológico, que pode te ajudar a entender conteúdos que estão ali sendo disseminados, produzidos na internet, e pode ser bem interessante para esse momento, para mudar esse foco de pesquisa, né? E sobre o foco pessoal, tente organizar o horário do seu tempo, do dia, da melhor forma, e como couber melhor para você, né? Se você gosta de anotar, eu gosto de anotar, fazer post-its mesmo, e me oferecer não, né? Me impor praticamente deadlines mesmo, né? Prazos. O que eu preciso fazer? Um artigo tal? Preciso aprender sobre o conceito tal? Até quando? Até a terça-feira, até a quarta-feira, levantar informações sobre tal coisa, lê-los e depois tentar fazer fichamentos, ou ao mesmo tempo. Então, tente organizar esse passo a passo na sua cabeça, mas é assim, como funciona para você? Não tem como a gente dar uma receita, não é isso, Carol? Experimentar, foi aquilo que eu falei, experimentar. Tem gente que funciona bem fazendo listas, eu adoro fazer listas. Então, por exemplo, eu recebi o parecer da minha pré-qualificação essa semana, já peguei o parecer escrito, criei várias listinhas de coisas que eu tenho que fazer, dividi em sublistas, e para mim é o maior prazer do mundo é ir ticando a minha listinha lá. Mas experimentem. E olha, também é importante vocês compreenderem como o corpo de vocês funciona. Por quê? Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite. Não adianta se forçar a estudar 25 horas por dia, gente, porque vocês não vão ser produtivos, vocês não vão ter aproveitamento. Então, foco não quer dizer que você vai só fazer aquilo, mas que você vai saber dividir o seu tempo e no momento que você definiu para fazer aquela determinada coisa, a sua atenção ela vai estar toda ali, entendeu? E isso depende do horário que você funciona melhor. Então, se você é uma pessoa que produz melhor, por exemplo, eu produzo melhor de manhã. Então, eu acordo cedo, eu sento, eu respondo primeiro os meus e-mails, depois eu sento para fazer as minhas anotações, para ler, para escrever. Quando chega à noite, eu quase não produzo. Então, eu já sei que de noite eu vou assistir um filme, eu vou descansar. A gente tem que entender também que a gente não vai estar bem todos os dias, que a gente não vai ser 100% produtivo todos os dias, e isso faz parte de um processo muito de autoaceitação, tá? Eu sei que é um momento de muita angústia, porque as pessoas acham, você está em casa o tempo todo, você tem que produzir 24 horas. Não, gente, não é isso. Então, que vocês tenham esse momento aqui de final já, né, que a gente está se encaminhando para o final, esse momento de acalento, tá? Tá tudo bem não ser 100% produtiva todos os dias, mas que aquele dia que você foi produtiva, que você está bem disposta, se dedique àquilo, se determine aquilo, crie suas listas, suas metas diárias, suas metas pessoais e realize. Não adianta a gente ter 1 milhão de ideias de artigo para guardar dentro da gaveta, 1 milhão de ideias de pesquisa para guardar dentro da gaveta. Eu acho que essa nossa proposta aqui dessa live também é uma proposta de certa forma, de estímulo e de democratização do conhecimento, no momento que a gente encontra sobre tantos ataques à ciência, sobre tantos ataques ao conhecimento científico, é um momento para a gente de resistência também. Então, que vocês entendam que para a gente é muito importante a presença de vocês aqui, mesmo que a gente teve um fluxo bom assim, entre ontem e hoje, bastante gente, mas mesmo que se tivesse uma pessoa assistindo, a gente já estaria grato, entendeu? Porque realmente para a gente é uma vitória saber que existem pessoas querendo fazer ciência também. E que estão resistindo, e estudar é resistir, né? Como a Carol falou, nesse atual contexto. E muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente ainda vai falar um pouquinho, tá? Antes de finalizar, né, com essas reflexões, eu tenho uma demanda aqui externa sobre
Projeto experimental, Carol. Dá uma comentadinha sobre projeto experimental, porque aí você pode fazer uma pesquisa científica que tem todos esses passos, essas reflexões que a gente falou, mas existem, principalmente na graduação, essa demanda por essa opção, né? Depende da sua faculdade, por projetos experimentais, ou seja, a produção de um produto mesmo, né? Na comunicação, pode ser audiovisual, enfim. Comenta um pouquinho, Carol, por favor. Isso mesmo. Para a gente é bem comum, para quem é da comunicação, lidar com projeto experimental, principalmente quando você pensa o Intercom, que é um congresso de comunicação que acontece a nível regional e a nível nacional, né? O projeto experimental, ele geralmente acompanha um paper, que é a parte teórica do seu projeto, onde você vai ter justificativas, você vai ter teoria, você vai ter a estrutura do seu trabalho, sua metodologia, mas ele também é composto por um produto técnico, por uma parte palpável, digamos assim, da pesquisa. Como assim? Eu quero fazer um comercial, tá? A minha proposta é uma campanha publicitária. Então, eu vou ter a minha parte escrita, que, se eu não estou enganada do Intercom, ela varia de 5 a 10 laudas. Eu vou ter a minha parte escrita, explicando o meu caminho metodológico até ali, como é que ele foi produzido, como é que ele foi construído. Mas, para além disso, eu vou ter a campanha pronta. Ou então, para algumas faculdades, eles aceitam como TCC esse produto técnico. Eu quero fazer um plano de negócios, então eu vou ter a minha parte de pesquisa e vou ter a minha parte concreta, de produto concreto. Isso é o projeto experimental, ele vem acompanhado com o material, né, com o produto final, não só com a parte teórica, a parte de construção metodológica, de roteiro, enfim. Ou você pode, muita gente tem dúvida nesse ponto, né? Eu vou entregar, no caso do jornalismo, uma reportagem completa ou uma grande reportagem, ou, sei lá, misturando as duas coisas e trazendo a linguagem documental, por exemplo, e isso já é suficiente. Não, o ideal não, né? Às vezes a estrutura daquela faculdade pede isso mesmo, para entregar como trabalho final, no lugar do TCC, além do produto que você explique o passo a passo, como você chegou até aquele tema, qual é o argumento, por exemplo, se for um roteiro ali de documentário, ou o roteiro em si, né, de um produto audiovisual, pode ser até ficcional, então, tudo isso tem que estar anexado para que o teu trabalho tenha mais credibilidade, né, que você não pensou ele de maneira solta, você pensou início, meio e fim, e é importante comunicar isso, né? Isso mesmo. Agora, acho que a gente parte para as reflexões finais, tá? Esse geralmente é um roteiro que eu costumo fazer sempre que eu termino um artigo, ou mesmo quando eu terminei meu TCC, eu fiz também. As suas perguntas, elas foram respondidas? Gente, isso é muito importante, tá? Se você não respondeu a pergunta, ela não tem que estar lá. Você tem que dar uma resposta. Se você falou, se você disse que o seu objetivo era X, você tem que cumprir o X, entendeu? É o mínimo da sua pesquisa. E aí, uma dica, assim, de quem faz revisão de ABNT, tá? Eu trabalho com revisão de ABNT, eu vou lendo o texto e eu pego uma folha de papel e vou anotando todos os autores que eu citei. Autores e ano, ou que a pessoa que eu estou corrigindo citou. Autor e ano, autor e ano, autor e ano. Quando eu termino, eu vou lá para minhas referências e vejo se está todo mundo ali. Então, todo mundo que está citado no seu texto, ele tem que obrigatoriamente estar na sua referência bibliográfica. Então, você tem que levar ele para a referência, tá? A outra dica que eu dou é leia o texto em voz alta. Por quê? Às vezes a gente escreve, a gente tem muita coisa na cabeça, a gente vai escrevendo, e chega uma hora que a gente escreve e não faz sentido nada. Tu vai ler e aí não tem pé nem cabeça a história do que tu está escrevendo. É normal, não se desesperem. Então, eu costumo mudar essa dica. Leia em voz alta. Leia para um colega, leia para o pai, para a mãe, ou para o cachorro, mas leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você vê se o seu texto ele tem coerência, se você não está sendo repetitivo, se você não está, de alguma maneira, fugindo do seu assunto. Então, é uma dica muito importante. E é bom pedir sempre para alguém revisar, tá? Porque quando a gente está escrevendo um texto, a nossa vista, ela fica cansada, gente. É normal para qualquer pessoa.
você está há 6 meses olhando aquele mesmo texto, você está há 2 anos, se for o caso do mestrado, você está há 4 anos, se for o caso do doutorado, olhando o seu texto. É normal você passar despercebido por algumas questões que seriam óbvias, tipo, ai, não acredito que eu escrevi essa palavra errada. É normal. Então, peça para outra pessoa revisar seu texto. Se você não tem condições de pagar alguém para revisar o seu texto, peça para um colega seu, para qualquer outra pessoa para ler, alguém que não esteja com a vista cansada do seu texto, tá, gente? Camila? Até para entender nessa parte da revisão, principalmente quando você lê em voz alta, ou também quando você pede para alguém ler o teu trabalho, né? Para que você consiga identificar, ou essa pessoa consiga identificar, se você está conseguindo se expressar propriamente dito. Se você está conseguindo colocar no papel todas as ideias que estão na sua cabeça. É um bom exercício, que pode ser você lendo em voz alta e também combinar com alguém revisando, de maneira profissional ou não, mas já ajuda, né, quando o colega se dispõe a ler o trabalho. Agora, é bastante importante, gente, a questão das perguntas, porque, como é que eu concluo, né, meu trabalho, ou dissertação, enfim, a tese tem uma estrutura até um pouco mais complexa, mas um artigo. Comece por, será que eu respondi a minha pergunta? Ontem eu falei sobre isso, quem quiser conferir está na parte 1 também, sobre, num artigo que tem um espaço físico mesmo, é físico, menor, 15 páginas, 20 páginas, enfim, depende da revista, depende para onde você vai submeter, geralmente você responde a um direcionamento só, ou a uma grande questão, enfim, para, no final, você conseguir retomar aquela questão. Agora, eu tenho uma observação aí, tá, gente? Muito importante. Às vezes, a gente chega lá nos resultados, chega nas discussões e vê que a questão não foi totalmente respondida, ou ela foi parcialmente respondida, aí faz o quê? Que é errado, tá, gente? Por favor. Vai lá e modifica a questão inicial. Gente, é o seguinte, o interessante é, faça uma questão, faça uma problematização. Quando chegar nas considerações finais, ou nas considerações, ou nas conclusões, como você quiser chamar essa parte final do teu artigo, do teu trabalho, você vai puxar de novo. Bom, o objetivo desse artigo era responder a esse questionamento X, e seja franco, né? Porque é assim que a gente faz ciência. Refletindo sobre como aquela pesquisa, aqueles resultados, aquela discussão, como aquilo tudo respondeu parcialmente àquela pergunta. E o que ficou em aberto pode servir para trabalhos futuros. E aí você diz o que alcançou naquela pesquisa, quais são as limitações, era uma limitação de tempo, a limitação era uma pandemia que não me deixou ir às ruas, né? Só pude pesquisar ou conversar com pessoas pela internet, que a gente sabe que existem limitações, né? Você não está presente, você não está conseguindo pegar todos os insights. Fala isso, né? Esse é o momento, nas considerações, que são considerações sobre se você atingiu o que você estava querendo, ou seja, respondeu ou não aquela pergunta, parcialmente ou não, quais foram as dificuldades da tua pesquisa, né, quando você chegou até aqui, quais são as limitações, o que você achou que deixou de fora, o que você achou que pode funcionar para trabalhos futuros, isso tudo está nas suas considerações finais, de repente já preencheu ali mais 2 páginas e você fica super feliz. Então, vai trazendo esses elementos de volta, tá? Esse é o momento de concluir. E a conclusão tem que ser interessante também, tá? Porque às vezes os pareceristas, enfim, ou situações diversas, que você está fazendo levantamento bibliográfico, geralmente o que eu faço? Eu leio o resumo, talvez eu leia a introdução ou uma parte metodológica para saber se o estudo é quantitativo, como é que a pessoa lidou com o objeto, enfim, e vou lá nas conclusões. Então, as conclusões são tão importantes quanto um bom resumo. A Juliane está perguntando aqui se é errado ter mais de um questionamento no problema de pesquisa. Olha, Juliane, não é errado, mas você tem que entender, se você tem os questionamentos, você precisa em algum momento responder eles. Então, quanto mais questionamentos você tiver, mais trabalho você vai ter para responder eles. Geralmente, você tem um problema. Esse problema ele pode se desdobrar em outras pequenas perguntas, em outros pequenos questionamentos ao longo do teu texto, ao longo do teu trabalho. Não tem problema. Agora, tu tens que ter a consciência de que também tu não pode fazer 20 perguntas e responder uma pergunta das 20 e as outras todas ficarem lá esquecidas, porque às vezes acontece isso. Às vezes eu pego TCCs para revisar e aí eu digo, tá, mas tu questionou tudo isso aqui, cadê? Só questionou aqui, cadê o resto, né? Cadê a discussão? Cadê?
o teu levantamento em relação a essa pesquisa, não é isso, Camila? Isso, por exemplo, quando você encontra o teu tema de pesquisa, o teu tema de interesse, o que você quer investigar dentro daquilo, ou seja, já estamos, né, como falamos ontem, recortando isso daqui. Tá recortando o tema, recortando o que nos é pedido de cara, né? Vamos ver o recorte. Então, o que dentro daquela realidade, daquele tema, você tem interesse de pesquisar, e aí já vai delimitando. Quando você vai delimitando e encontra aquele ponto de tensão social, enfim, você vai tentar fazer em formato de pergunta, que é o ideal, né, para a gente conseguir ter esse exercício de responder, o que dentro daquela realidade incomoda, ou se você está buscando uma solução, o que você vai perguntar àquele recorte, àquele tema. Então, a partir daquele questionamento que engloba tudo isso, você pode ter questionamentos laterais, mas tenta ter um central, vai te ajudar muito. Isso mesmo, mais questões, gente. Olha, a gente queria agradecer muito a presença de todos e todas, tá? A gente está muito feliz com toda a interação de vocês, com todos os questionamentos. A gente espera que essa seja uma primeira experiência de muitas que ainda vão vir, tá? A Camila deu uma passada aí pelas referências, tá? Tem o livro, né, que, como ela já citou algumas vezes aqui, que foi utilizado. Os outros materiais que a gente utilizou estão lá no Drive, o livro ainda não está, mas ele vai estar lá. Esse link do Drive está tanto no Facebook como no Instagram, então vocês podem ir dar uma olhadinha lá, tem bastante coisa, principalmente para quem é da área da comunicação. Está aqui o e-mail, Facebook e Instagram, para quem perguntou, né? Que vocês fiquem ligados lá para projetos futuros, a gente já está com umas ideias novas aí, então fiquem atentos que pode vir muita coisa boa ainda aí, mesmo com tudo isso que a gente tem passado, né? É verdade. Além de agradecer a presença de todo mundo que esteve desde acompanhando a parte 1 e a parte 2, ou vai visualizar depois, nos links que vão ficar aqui disponíveis, tá, gente? A Carol também vai subir lá no canal do KB Pesquisando, e aí vocês podem acompanhar pelo Instagram esses desdobramentos. Muito obrigada pela presença de vocês e também pela Carol, que topou aí esse desafio de falar sobre pesquisa, mesmo que seja rapidinho, a gente sabe que é um assunto muito amplo, e ela trabalha com isso, gente, com assessoria acadêmica, por isso nós preferimos divulgar o perfil profissional da Carol, e a gente pode se falando por lá. Em outras oportunidades, a gente pode ampliar também essas discussões. Rapidamente, o Andy falando sobre que já mudou de objeto várias vezes, hoje já teve, enfim, outras ideias, rapidamente, gente. O mundo vai nos oferecer objetos de pesquisa a todo momento. O ideal é que a gente consiga olhar para um com mais paixão, pelo menos nesse primeiro momento, para quando a gente, como a gente falou ontem, se afastar e poder julgar, criticar todos os elementos daquele fenômeno. Então, realmente, é uma escolha que é sua, é complicado, mas quando você escolher, você vai ver que aquele objeto vai te fornecer bastante coisa, você olhar com cuidado, com tranquilidade, todos os pormenores daquele evento, você vai ver que ele vai te fornecer, sim, elementos interessantes, que vão te interessar do início ao fim. Isso mesmo. Acho que é isso, né, gente? Muito obrigada a presença de todos e todas, a gente está muito feliz com tudo isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais questionamentos, vocês podem mandar por e-mail também, que a gente vai conversando, a gente vai se ajudando. Esse é um momento de solidariedade, uma solidariedade mesmo na pesquisa, solidariedade acadêmica. Então, que a gente possa, nesse momento, construir ciência e fazer ciência juntos e juntas. Juntos e juntas, nesse momento complicado. Então, fiquem em casa, quem puder, o quanto puder, gente, é importante a gente acompanhar esses dados que são científicos, esses dados que são aí desacreditados, infelizmente, pelos nossos maiores governantes, e a gente não pode que isso nos afete assim diretamente. Vamos continuar construindo o pensamento, a partir do pensamento científico, construindo conhecimento, né? E obrigada mais uma vez. Fiquem ligados lá nas redes sociais, que a próxima conversa nossa a gente vai postar por lá também, vai convidar vocês de novo. Então, acompanhem a gente lá pelo KB Pesquisando. Até mais, gente. Boa noite. Tchau.